Um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo iniciou sua 39ª edição. Reunindo algumas das mentes e marcas mais admiradas, o encontro oferece mais de 1.500 painéis para discutir formas de inovar e também novas tecnologias voltadas para as mais diversas áreas. E a gente recebe agora Marcelo Minuti, professor de inovação do INSPER, que pode falar mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde ou bom dia. Aqui a gente tem um fuso horário diferente, mas ótimo estar com vocês aqui. Pois é, conta pra gente qual é esse festival, em que consiste esse encontro, quem está reunido por aí? Então, o SXSW é o maior evento de inovação e tecnologia do planeta, né? Então, é onde várias mentes aí que estão pensando sobre o futuro se concentram para refletir, né, com tudo que está acontecendo no momento, tanto do ambiente tecnológico quanto das transformações na sociedade e como isso vai se desdobrar em várias áreas, como educação, saúde, na mídia de forma geral. Então, tudo que está acontecendo aqui vai ter desdobramento no futuro. E o que a gente tem visto é que muitas tecnologias estão amadurecendo. A gente acompanha aí os últimos anos, né, eu frequento aqui o evento há mais de uma década, e a gente percebe que várias tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, que antes eram meio ficção científica quando a gente olhava lá para trás, estão extremamente maduras hoje. E essa colisão entre essas várias tecnologias estão criando um vislumbre de futuro aí, com vários efeitos em várias áreas da sociedade que a gente não consegue muitas vezes nem imaginar, né? Quando a gente consegue projeta, por exemplo, tutores eh, ajudando alunos em matemática, português, e esses tutores sendo baseados totalmente em sistemas inteligentes, não humanos, né? Totalmente baseado em inteligência artificial. Parece ficção científica, né? Mas já está acontecendo e a gente está discutindo tudo isso aqui. Agora, quando a gente fala, professor, da ida de vários empresários, empresas, da ativação também de marcas, nesse encontro, né, que networking deve ser maravilhoso, grandioso. Conta pra gente como é que funciona mais ou menos esse ecossistema, até quando vai esse festival? O festival vai até o final da semana que vem, né. Ele realmente traz uma conexão de muitas mentes, né, como você colocou, e tem um contexto de networking muito intenso. Muitas startups vêm para cá, muitas grandes empresas, muitos pesquisadores, as universidades também marcam ponto aqui, então a discussão é muito heterogênea e você tem muitas trocas de pontos de vista diferentes. E isso enriquece muito a capacidade que a gente tem de interpretar a realidade, interpretar como as coisas vão se transformar no futuro, né. Então, para o ambiente empresarial é um ambiente muito rico, né, tem muita troca aqui, a gente vê todos os dias vários encontros, várias discussões sendo feitas entre várias empresas, tanto pequenas quanto grandes empresas. Isso aí é dividido o schedule em painéis, por exemplo. Eu vi até aqui que a Michelle Obama vai estar presente, né? Exatamente. Eu já assisti a Maria Michele, já não é a primeira vez que ela vem É. aqui. Acho que eu assisti ela em 2018. Mas a gente tem vários. O que acontece? O festival ele acontece, ele é um festival além de ser só de tecnologia, ele é de criatividade e inovação. Então ele mistura cultura, né? Então tem um festival de cinema, e um festival de música acontecendo simultaneamente. Então quem vai estar esse ano aqui? A Nicole Kidman está esse ano aqui também. O Lars, que é o baterista do Metallica, tem um painel que ele vai estar participando. Então você imagina, né, cientistas da computação trocando ideias com atores de Hollywood. Então é um ambiente muito cheio de reflexões e desdobramentos aí. Inclusive, também empresas de turismo de São Paulo, através, claro, da viabilização aí pela prefeitura, estão presentes, né? Quais são os ganhos, por exemplo, para essa área do turismo? É uma área que movimenta muito o Brasil, do ponto de vista desse cenário, recebe bastante, né? É um dos países que tem mais belezas naturais do mundo. Quais são os ganhos, na sua opinião? Muitos, né. Primeiro que tem essa troca, né, entre pessoas de vários países, e essa troca muito grande entre pensadores de áreas diferentes. A gente está tendo, como você citou aqui, a gente tem a SP House, né, que é a Casa São Paulo, quem já teve no passado, tem esse ano aqui, com várias atividades que conectam tanto os profissionais e os empreendedores brasileiros com empreendedores e mentes aqui, de outros lugares, tanto dos Estados Unidos como de outros lugares que também frequentam o evento, e isso tem um desdobramento muito grande no turismo,
principalmente o turismo de negócio. A cidade, para você ter uma ideia, ela vira o evento, né. A gente tem aqui eu estou aqui nesse ambiente, é o Austin Convention Center, né, acontece aqui na cidade de Austin o evento. E é o ponto principal, mas na cidade, vários hotéis têm palestras do evento. Então, para você ter uma ideia, são 1.000 eles estão estimando 1.500 palestras em todos os dias de evento. Então são muitas palestras o tempo todo, então não cabe tudo aqui. Então a cidade, ela vira um epicentro de discussões, debates e fomenta muito, muito, muito esse turismo de negócio, criando aí um ecossistema que pode ser copiado e pode ser utilizado para outros lugares com bons ensinamentos aí para a gente no Brasil. Professor, eu vejo aqui também que vocês têm, para prestigiar o SXSW Pitch, que é esse desafio de grandes startups, né, de fazer aquele pitch, elevator pitch, por exemplo, ter toda essa dinâmica, Exatamente. todo esse cenário que, enfim, é um hub gigantesco. Queria te ouvir a respeito, disso, como é que está o ponto de vista da inovação também, as novidades que podem ser encontradas, fomentadas, nesse ponto aí do Texas. Então, aqui tem umas sessões que são baseadas e focadas totalmente nas apresentações dessas novas ideias de startups, né. Então tem um espaço aqui que são 2 ou 3 dias, o dia inteiro, com vários pitches sendo realizados por essas startups e startups do mundo inteiro, com ideias inovadoras, disruptivas, sendo apresentadas e a discussão em cima disso. Muitas, inclusive, no final chegam a ser selecionadas e as que são selecionadas normalmente têm uma exposição muito grande. Então, estar aqui é uma vitrine muito boa para todo mundo que está tentando criar novos espaços aí no ambiente de startups e de novas tecnologias. Só começou na sexta-feira, ainda tem muita coisa pela frente durante essa próxima semana até o dia 15. Segundo dia só. Segundo dia ainda, tem muita coisa para rolar. Mas você, como professor do INSPER de inovação, o que é que a gente já pode ter de gostinho de novidade? O brasileiro, que é sempre muito criativo, adaptativo, na sua visão, a bagagem virá cheia para o Brasil, com tudo que vai ser absorvido aí de conhecimento, algo que você já pontua até aqui do que foi visto? Então, tem muitos brasileiros aqui, né, eu encontro muitos deles aqui nos corredores, nas filas. Eu acredito que a bagagem vai vir muito cheia, porque isso oxigena, né, as nossas mentes aqui em relação a possibilidades de como enfrentar os desafios atuais que a gente enfrenta aí, tanto na sociedade, mas nas empresas também. E o que eu tenho visto aqui de novidade, como eu estava dizendo, a gente tem um amadurecimento muito grande da tecnologia nos últimos anos. Então não tem mais dúvidas em relação ao potencial da inteligência artificial. Então não existe mais dúvidas em relação ao quanto a mídia é impactada por essas novas plataformas de mídia que cada vez estão mais presentes, espalhados por todos os nossos espaços. A computação quântica, que era meio ficção científica, está dando saltos, né, até um trocadilho, quânticos, nos últimos anos, permitindo que a gente consiga fazer simulações, por exemplo, na área farmacêutica, de medicamentos a uma escala nunca antes pensada com a computação tradicional e clássica. Então a gente olha para tudo que está acontecendo aqui e vê os próximos anos e vê que a gente vai ter saltos muito significativo de transformação em várias áreas. Então a gente tem que ficar atento, tem que ficar antenado com isso, e essa convergência deve aumentar muito a complexidade do ambiente. Isso vai exigir um pouco da gente, um um esforço, né, tem um termo que eu ouvi algumas vezes aqui, que é uma curiosidade obstinada. A gente precisa ser curioso e obstinado constantemente. Por quê? Como as coisas estão mudando o tempo todo, estão se transformando o tempo todo, quanto mais a gente conseguir aprender coisas novas através dessa curiosidade, mais fácil vai ser se adaptar às transformações. Então, isso é um grande ensinamento que esse tipo de evento traz para a gente e que acende um flag aí, liga um alerta da forma que a gente tem que encarar as novidades. As novidades não podem ser muito, principalmente no ambiente de hoje, tratadas como algo, pô, vai te me tirar do meu ambiente de segurança, de conforto. A gente tem muita discussão sobre o futuro do trabalho aqui, o quanto a inteligência artificial vai afetar, né, os trabalhos no futuro, mas em vez de ter uma postura negativa, uma postura reativa, a gente tem uma postura proativa de aprendizagem, porque só se adaptando, só experimentando, só se transformando, a gente vai conseguir se adaptar a esse mundo que é inevitável, né? A transformação está aí
que as coisas vão acontecer. É, aprender, né, dominar a tecnologia, para que ela seja uma aliada, na verdade, não uma ameaça da nossa função, principalmente com as soft skills, que é insubstituível. Nenhuma máquina tem uma habilidade comportamental, socioemocional como nós humanos, isso aí não dá para negar. Então, além dessas soft skills e todo esse reflexo no mercado de trabalho, professor, a gente também fala muito sobre o mundo digital, que é a mistura do físico com o digital. E várias marcas têm dificuldades dessa transição, né? Ou até de conciliar os dois ambientes. Como é que a gente olha para isso no momento em que isso já faz parte do dia a dia? A gente está aprendendo, trocando a roda do carro andando, né? Literalmente andando. É, a realidade agora está se impondo, né? A gente não tem para onde correr. Quando você pensa, por exemplo, aqui ontem eu andei num carro autônomo aqui na cidade, né? Ou você pede um Uber e já vem um carro autônomo para você sem motorista, e você pode se locomover pela cidade sem motorista. Então, isso é o puro digital, que é o que você comentou agora, né? É um ambiente digital, um ecossistema digital, tem impacto diretamente em coisas físicas, num carro, um deslocamento que você está fazendo ali, que antes era um ambiente totalmente mecânico, né? O digital ali era menos presente, eu tinha uma função secundária. E isso, cada vez mais, a gente percebe que está aumentando. Um outro campo que está tendo muita discussão, e aqui os próximos dias provavelmente devem aumentar essas reflexões, é o campo da robótica. A gente tem muita evolução em cima de tecnologias humanoides, né? E quando você pega tecnologias de robôs humanoides integrados com os avanços que a gente tem visto em inteligência artificial, a gente consegue imaginar ali um cenário meio Jetsons, né? Para os próximos anos, né? Tendo humanos interagindo no dia a dia, né? Nas suas atividades cotidianas, com humanoides com sistemas ali de inteligência artificial que provavelmente vão ampliar e exponencializar a nossa capacidade de resolver os problemas do dia a dia. Professor Marcelo Minuti, muito obrigada aqui por trazer esse termômetro desse encontro em Austin, no Texas. Ótimo trabalho, aproveite bastante, volte cheio de novidade aqui, não só para os alunos do INSPER, mas para todos os brasileiros. Até mais, professor. Obrigado, querida. E um abraço para todos aí e todo mundo ligado aí. É fim de semana, eu sei, É, mas não deixem de acompanhar as novidades, gente. Até pois é, mais. até mais.